Boa tarde, pessoal. Quero dar as boas-vindas a todos aí que estão nos assistindo, participando dessa roda de conversa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema bem interessante, que é um pouco sobre a cultura surda, através do filme que nós pedimos, para que vocês pudessem assistir, La Família Bélier. Esse filme conta um pouco a história de uma família que é surda e ele tem uma filha ouvinte. Então, é um pouquinho diferente, às vezes, do que a gente está conseguindo de ver. Às vezes, a família toda é ouvinte, onde tem uma pessoa surda. E esse filme, ele trata um pouquinho dessa questão. Meu nome é Simone, eu trabalho no Instituto Federal, sou intérprete de Libras, trabalho no primeiro período do curso de informática, concomitante, no período da manhã. E eu gostaria que as minhas colegas aqui pudessem se apresentar também. Então, eu vou pedir para a Geilda se apresentar primeiro e depois ela vai chamando cada um. Microfone, Gel, tá sem o microfone. Desculpa aí, tá? É o costume. Meu nome é Geilda, eu trabalho no Instituto Federal também como intérprete de Libras. Eu trabalho com a aluna Bruna, que vai participar conosco aqui desta roda de conversa, e esperamos que este seja um tempo agradável para todos. Vamos discutir sobre essa questão de relações familiares dentro deste filme da família Bélier. E eu espero que vocês gostem e possamos ter uma discussão gostosa em uma tarde reveladora aqui para todos. Então, por favor, Bruna, pode se apresentar. Meu nome é Bruna, eu estudo no Instituto Federal aqui de Campinas e a Gel é a minha intérprete de Libras. Eu esqueci, eu sou aluna do curso de informática, faço ensino médio junto com o técnico, estou no segundo ano do curso e estou muito feliz por estar aqui participando com vocês. A Cíntia? Cíntia, você pode se apresentar agora. Oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Cíntia, eu sou aluna do primeiro ano de técnico de informática. Eu sou deficiente auditiva e a minha intérprete é a Simone, na parte da manhã. E eu estudo, tenho dificuldade um pouco na sala, mas sempre é bom ter uma intérprete do lado para ajudar a gente, né? Claro, tem algumas coisas que a gente tem que adaptar, porque nem tudo a gente consegue ouvir, a gente consegue fazer tudo, a gente depende de alguém. Eu, no caso, às vezes eu depende dos sons também, sai sons diferentes, a palavra um pouco diferente. Então, assim, eu sempre tenho alguém comigo para me ajudar. Então, às vezes eu não entendo, eu vou sempre na aula com intérprete. E se não, e nunca estudo sem intérprete. E é isso. Obrigada. Simone, um momento. Simone, um momento. Nós temos aqui duas alunas surdas e as duas têm uma vivência diferenciada, né? A Cíntia oraliza, ouve um pouco, mas a Bruna, ela é surda profunda, ela oraliza pouco e vem de uma família também com uma irmã surda, né? Então, nós temos uma diferença aí nas questões de surdez. Eu acho que o que vai enriquecer a nossa discussão.
obrigada. É interessante quando a gente fala sobre essas diferenças, né? E o filme ele traz exatamente isso, né? Essas questões à tona. Mesmo porque o filme ele trata de uma família, como eu disse no início, que é toda surda, né? Pai, mãe, irmão e uma menina ouvinte. E ela serve de intérprete para a família o tempo todo. Então a família se torna muito dependente, né, dela. Mesmo porque em todos os lugares que eles vão, às vezes até notícia na televisão, não existe ali o intérprete. Então a menina que chega, fica ali na frente da TV, interpretando para a família. E isso cria esse laço, essa dependência. E quando ela decide, né, ser cantora, acaba que a família toda acha que ela está abandonando, vem aquele sentimento de abandono, né? Ela vai estar indo embora, ela está nos deixando. Eles não conseguem entender o desejo que a menina tem de cantar, mesmo porque nem eles entendem o que é a música para eles. E é interessante, muito interessante, uma parte do filme que eu gostaria de trazer agora para vocês verem. Um vídeo, eu trouxe essa música, quando a menina faz uma audição e a família começa a entender exatamente qual é o desejo e o sentimento dela, como que muda a posição. A gente vai ver essa reação. Eu vou estar passando para vocês aqui o vídeo. Eu acho... Voltou a tela? Eu acho muito interessante esse filme e essa parte onde eles se emocionam. Nesse momento, os pais eles descem, né, e acolhem a menina, eles abraçam ela. Então, assim, mostra exatamente que às vezes o fato não é que eles não queriam o bem dela, ou que ela crescesse, mas que eles não estavam entendendo o porquê que ela tinha que ir embora, né? De uma forma que ela mostrou isso para eles através da música. Quando ela interpretou essa música para eles, e eles passaram a sentir o que ela estava sentindo. E isso foi realmente emocionante. E eu acho interessante, eu vou pegar uma deixa do que a Cíntia disse, quando ela disse que ela fala, mas que ela precisa do intérprete, porque muitas vezes ela não entende. Então, existem essas diferenças entre os surdos. Eles são diferentes, cada um tem umas especificidades, mas a língua natural do surdo é Libras, né? Essa é a língua deles. Essa é a língua materna. Então, por mais que eles, mesmo aqueles que são oralizados como a Cíntia, ela entende, compreende melhor quando isso é passado na língua materna dela. Ela consegue ter uma compreensão mais ampla daquilo que está sendo dito. E muitas vezes é o que ela disse, uma palavra em português, embora ela saiba reproduzir essa palavra, né, falando, ela não entende o significado dela. Então, quando ela vê em Libras, é diferente, porque ela consegue compreender o significado do que está sendo dito. E isso é muito interessante, a comunicação é muito importante. A gente vê assim, na situação que nós vivemos hoje, os surdos, às vezes, eles precisam ir num hospital, num médico, e muitas vezes eles não têm acessibilidade a esses lugares, porque não tem um intérprete, não tem quem saiba Libras, e eles acabam dependendo exatamente ali da família, né, para que possa ter acesso a esses lugares. E é o que acontecia com a família da menina do filme, que eles tinham acessibilidade através dela. Então, o fato dela estar indo embora, para eles era um sentimento de abandono. Vamos ficar sozinhos. E isso se passa no dia a dia, né, da pessoa surda. Então, nós temos que pensar nisso. Então, assim, hoje em dia, a acessibilidade na escola é um grande passo, né? Mas a gente ainda está engatinhando, porque existem serviços fundamentais e não existe essa acessibilidade de comunicação. E às vezes na própria família, né? Nem todo surdo
tem dentro da família quem fala Libras, quem se comunique. Existem surdos que acabam ficando sozinhos. A gente vai ver aqui duas realidades totalmente diferentes e nós podemos parar para pensar que existem ainda muitas outras possibilidades, muitas outras diferenças, né? Outras famílias, outros surdos, com histórias diferentes, né? Contexto de vida diferente. E isso é muito natural a gente ver. Então, o percurso escolar, o percurso da vida, em casa, na família, no círculo, vai ser muito diferente para cada um. As experiências se modificam de acordo com essa comunicação, com essas oportunidades que eles tiveram, né? Desde a infância até a vida adulta. Então, isso faz muita diferença. E por isso que a gente trouxe as duas alunas, né, para que elas pudessem falar um pouquinho da experiência delas e com essa troca a gente poder conhecer um pouco mais sobre a cultura surda, um pouco mais sobre os sentimentos delas, a história de vida, as dificuldades que elas passam. E aí eu queria convidar então agora a Cíntia para poder falar um pouquinho para a gente. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, ó. Tudo bem, né? Bom, tudo bem. Eu começo a falar agora? Isso. Então, eu perdi a audição porque eu fui adotada. Mas a minha mãe biológica pingou óleo quente no meu ouvido. Então, eu perdi 85% de perda no ouvido esquerdo e no ouvido direito eu perdi total. E no esquerdo eu perdi 85% de perda. Então, a minha surdez ela é profunda e afetou um pouco o cérebro, o nervo do cerebral. E daí, lá na época que eu estudava, não era necessário, não tinha uma lei que tinha que ter intérprete na sala. Então, eu tive muita dificuldade de estudar, mas eu sempre tirava notas boas. Sempre eu estudava, eu procurava me orientar daquela aula, então eu sempre procurava me adaptar. As coisas que eu tinha dificuldade, eu procurava me adaptar. E minha mãe, ela deixava eu me adaptar, porque ela entendia o quê? Se ela me ajudar muito, eu poderia me acomodar. Então, minha mãe pensava muito assim, quando ela estiver sem eu, como que ela vai fazer na vida dela sozinha, né? E eu não parei de estudar. Eu entrei, fiz o técnico de enfermagem, me formei. E na época eu era casada, meu ex-marido me ajudava. Ele não sabia Libras, mas ele sabia que o meu entendimento era Libras. Então ele tentava me ajudar para entender a estudar a aula, os professores da matéria e tudo, né? E depois eu parei um pouco de estudar por conta disso, porque toda vez que eu entrava para estudar, não tinha ninguém para me ajudar para interpretar. E muitas das pessoas colocavam um apelido em mim. Eu sofri muito bullying, as pessoas me chamarem de surdinha, mudinha, e isso me chateava, porque você está ali, você entende que você é igual a todo mundo. Você é um ser humano, você está ali, o mesmo objetivo que aquela pessoa. Então, eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Eu não deixei levar pelo bullying, pelas palavras que as pessoas me julgavam, me falavam. Então, eu me sentia uma pessoa assim, que eu posso, eu quero, eu consigo e eu vou vencer, né? Tanto é que hoje eu estou no Instituto Federal, eu estou muito feliz. E aí pergunta, você vai parar? Eu não paro. Eu não vou parar de estudar. Quando eu saio, eu vou para lugares que tem barzinhos, tudo, tem sons, tem. Os sons são altos. Eu, às vezes, até escuto os sons,
mas é muito difícil eu entender. E quando a pessoa fala comigo, se a pessoa tiver de costas, não adianta falar comigo. Então, quando a pessoa ela não sabe Libras, eu peço para fazer leitura labial, mas falando devagar comigo. E aí, pessoas que sabem Libras conversam comigo, que é a minha linguagem, né? Amo muito, amo de paixão. Então, é isso. Eu espero que vocês tentam da melhor maneira aprender, se vocês tiverem vontade, não é difícil. E também tentam se adaptar, porque tudo vale a pena. Quanto mais você buscar, melhor o aprimoramento seu. É isso. E obrigada a todos. Obrigada, Cíntia. Agora a gente queria que o Diego pudesse falar um pouquinho. O Diego é o namorado da Cíntia e ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele, né? De namorar uma pessoa surda, como que é para ele, como eles se conheceram. Aí, Diego, você está convidado agora a falar um pouquinho. Bom, primeiramente, boa tarde, eu acredito que agora, por volta de ser tarde, boa tarde. Eu namoro a Cíntia faz 2 anos e no começo ela tinha vergonha de dizer que era deficiente auditiva, então eu não tinha compreensão de que ela tinha dificuldade para escutar o que a gente conversava, então eu achava que ela sofria de um outro problema de dispersão, assim, ela não conseguia entender de cara o que eu estava dizendo, como se ela fosse meio que avoada, até ter compreensão que ela tem que ela tem deficiência auditiva. Mas com o tempo eu fui, assim, no começo era até era difícil para conviver, mas hoje eu consigo conviver com ela bem, normal. E a primeira coisa que tem que ter para convivência com uma pessoa deficiente auditiva é empatia, né? Tem que ter empatia para a gente saber, tentar buscar pelo menos próximo do entendimento que ela quer estar na pele dela. Também ter empatia, empatia não, é ter paciência, porque eu sei que é muito difícil as dificuldades com uma pessoa deficiente auditiva tem, mas com paciência a gente consegue chegar, ter uma comunicação melhor, mais aguçada. Outra coisa que eu admiro também, uma coisa que eu admiro muito nela é o fato de ela ter inteligência e facilidade para aprender tudo. Ela tem muita facilidade. Parece que para mim eu me sinto limitado a algumas coisas, mas quando eu olho para a Cintia eu vejo que ela não tem limite. Ela é ilimitada, né? Cada dia ela sabe fazer uma coisa nova, aprende uma coisa nova com muita facilidade. Eu acho que é um dom que ela tem. As pessoas julgam realmente uma pessoa deficiente auditiva, mas eu vejo que essas pessoas que têm essas deficiências são muito mais, eu considero superiores a nós, porque eles não se desistem diante de qualquer diversidade. O lado, assim, não tem um lado ruim para namorar uma pessoa deficiente auditiva. Eu não vejo nenhum lado ruim. Agora tem os lados bons. Uma pessoa com deficiência auditiva, ela estimula você a todo dia querer vencer mais, sempre querer buscar algo mais, aprender, entendeu? Ter mais paciência, se tornar uma pessoa mais serena, mais tranquila também. Eu falo assim, todos os lugares que eu vou com ela, para mim é novo, devido a não ter um ponto de visão que ela tem. Agora que estou começando a conhecer, apesar de estar 2 anos com ela, mas agora que eu estou conhecendo ela melhor e quando eu passeio com ela, visito, viajo com ela, eu consigo ter um pouco da visão dela e é legal como ela enxerga com um diferencial da gente, né? Porque para nós é tudo simples, mas para ela, por ter uma certa limitação, mas ela superar essa limitação, já fica tudo diferente. Eu gosto de conversar com ela. Eu não sei Libra, não sei Libras, então eu sempre converso com ela de frente e tento erguer um pouco o tom da voz para que ela, porque assim
até então ela atende 25% de um lado, eu acho que 25 ou 15% de um lado que ela escuta, mas eu tento erguer o tom e para fazer leitura labial, mas ainda assim ela me estimulou a aprender Libras, tanto que eu me matriculei num curso do Senac de Libras, consegui a bolsa de estudo, vou começar em breve, por causa dessa pandemia foi um pouco adiado, mas ela é uma fonte de inspiração para mim. Então, eu acredito que qualquer pessoa que tenha uma relação com alguém que tem deficiência, pode ser irmão, família, o próprio companheiro ou companheira, essa pessoa ela se inspira a cada dia mais a se superar. Bom, eu só tenho a agradecer ela por tudo. E é isso que eu tenho que fazer. Obrigada, Diego. Obrigada, Cíntia, por falar um pouquinho aqui para a gente. Agora eu vou passar a palavra a Geilda. Olá, boa tarde. Obrigada, Diego, por sua fala. Eu acho que o áudio do Diego, o microfone está ligado, seria bom fechar. Ok. Então, obrigado pela fala de vocês, e ela é muito significativa para nós, né? Para todos nós. E aqui, pensando, né, no filme, o que é que esse filme, né, o que ele mostra para a gente, trazendo esta relação com a vida de vocês surdas. Então, o filme mostra o drama, né, de uma menina ouvinte com pais surdos, e ela se torna o quê? A responsável por essa família. Na verdade, ela absorve aquela família, ela cria um laço maior do que o laço de uma filha. Ela se torna a pessoa responsável por seus pais, né? E isso é muito marcante na vida de outros casais de surdos com filhos ouvintes, que os filhos surdos, denominados CODAS, né, uma sigla americana, que chamam os filhos dos surdos de CODAS. Então, estes filhos dos surdos, eles assumem, geralmente, aquele papel, né, aquele papel de responsável, da pessoa que resolve tudo para a família. E o que nós vimos também é que esta menina viveu algumas situações constrangedoras, né? De passar vergonha, né, diante do médico, de algumas situações que ela tinha feito. Então, imagina, a criança, às vezes, ela ouvinte, torna-se intérprete dos pais a partir dos 5 anos de idade, 3 anos de idade, logo que ela começa a falar. E ela desenvolve toda a sua vida em cima disso, né, dos seus pais. Então, nós vimos os conflitos que essa menina passou, né? E os surdos, coisas que às vezes a gente não percebe. O surdo provoca alguns barulhos, não é porque ele quer, é porque ele não sabe que está provocando aquele barulho. Ele não sabe, às vezes, você diz, o surdo é mal educado. Não, você não ensinou a ele que tinha uma outra forma de agir, uma outra atitude. Então, a menina, ela vive esse conflito também, de ser essa pessoa que negocia, de ser essa pessoa que resolve as questões familiares. Então, geralmente, esse filho do surdo, ele amadurece muito rápido, e às vezes ele fica preso aos seus pais, né? E ela enfrentou esses seus dilemas, né? Que é até quem sou eu, o que é a minha vida, né? Chega um tempo para o que é a minha vida? E a vida dela era os seus pais, né? Para ela foi muito difícil ela se libertar deste elo que ela criou, né? Então, o filme é muito gostoso de ser visto e nos mostra com muita clareza e franqueza as situações diferentes que as pessoas surdas vivem nas suas famílias, né? Nós estamos aqui com 2 alunas surdas, com vidas, histórias de vida diferentes, né? Bem diferentes. Nós temos a Cíntia, que já tem uma história de vida que fala muito bem e tudo, que não tem familiares surdos, né, Cíntia? Seus familiares são ouvintes. E nós temos aqui a Bruna também, que vai nos mostrar uma outra face da vida do surdo, né? Que é a fase quando a Bruna vai mostrar isso no seu depoimento, quando ela, como criança, ela encontra o afeto
logo como bebê, ela encontra o afeto que é construído por gestos que se tornam estruturais com o passar do tempo, porque ela vem de uma família que conhecia a língua de sinais, né? De uma mãe que tinha um conhecimento pedagógico, porque já tinha uma irmã surda, de uma mãe que conhecia essa vivência. Né? Então, ela acessou o quê? Mensagens, e ela podia, através dessa mensagem, esboçar seus próprios enunciados, construir seus próprios enunciados. Por quê? Como criança, ela era entendida e se fazia entender, apesar dos seus gestos. Então, ela nasce e a surdez encontra o quê? Um ambiente favorável, né? Então, ela encontrou um ambiente favorável e aquilo ajudou-a, digamos que contribuiu para que ela se desenvolvesse, se apropriasse da Libras enquanto língua, se apropriasse de uma identidade surda e criasse todos os seus vínculos familiares de forma muito profunda, né? De forma muito profunda. Então, o filme, ele nos traz esta beleza, digamos que da vida do surdo, esta face de inocência, né? E essa face também de não ter conhecimento de algumas questões, e também essa face da falta do conhecimento de uma língua, né? Como dificulta a vida do surdo. E nesta família, o que nós vimos é isso, é que essa filha surda, ela assume toda esta responsabilidade da família. Então, nós temos aqui, com o filme, nós temos o filme nos mostra uma cena diferente, que é uma família com uma filha surda, e nós temos agora a Cíntia, que é uma surda, digamos que única na sua família, que enfrentou suas dificuldades familiares e de relacionamento, certamente enfrenta. E nós temos uma outra história, que é a história da Bruna, que é também essa vida de uma criança que chega e encontra a língua de sinais num plano real, né? E isso faz com que ela torne sua vida graciosa, doce e com aquilo que nós vamos ver agora, tá bom? Vamos discutir aí. Agora, Bruna, você pode fazer sua apresentação. Um momentinho aqui. Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna, eu estudo no Instituto Federal. Eu tenho, já desde o passado, quando eu nasci, eu tenho uma irmã surda, que é mais velha do que eu. Então, minha irmã surda, eu tive sorte, porque minha irmã surda, quando chegou, minha família já estava lutando pelas questões da surdez, minha família já buscava entender as questões da surdez. Então, quando eu nasci, eu encontrei esse ambiente favorável, né? Quando eu nasci, primeiro nasceu a minha irmã, e eu fui a segunda, eu fui a última. Então, minha mãe já sabia a língua de sinais, minha mãe já me ajudou. Então, eu cresci nesse contato com a minha família. Então, eu tenho uma vida como surda normal, feliz, muito agraciada, e eu me desenvolvi. Depois, eu morei em outras cidades e tudo, e até chegar a residir em Campinas, né? E eu vim para cá. Por causa de questões de trabalho do meu pai, tudo, nós passamos por algumas situações, eu passei por problemas difíceis, porque não tinha intérprete, eu tive problemas com intérprete também, e eu sofri muito também com essas questões na escola e de interpretação. Minha mãe tinha muita preocupação, lutou muito por mim, e ela procurou coisas, minha mãe me ajudou muito na minha vida, né? E eu tinha sonho, né? E depois eu pensei e conheci o IFE, e eu fui para outra escola, sofri muito na outra escola também. Tive uma experiência muito difícil, mesmo minha mãe lutando. Depois eu conheci o IFE e hoje eu tenho a Angela como minha intérprete, que nós trabalhamos juntas. E eu sou muito feliz e a minha família é uma família maravilhosa. Eu me desenvolvo muito bem e sou muito feliz onde eu estou. E aqui eu falo assim, é encantador, né? Eu trabalho com surdos já há alguns anos, né? Fui professora de surdos, hoje eu sou intérprete de Libras. E como é maravilhoso e como é bom você trabalhar com uma aluna surda que tem esta família, que tem compromisso com a língua de sinais, compromisso com a pedagogia, compromisso com a vida realmente do surdo. E o que a Bruna diz, lá no IFE, eu tenho muitos amigos.
Eu gosto muito dos meus amigos, eles me ajudam muito, nós temos um compromisso. Eu também sou feliz no IFE, eu gosto demais do IFE, estou com muita saudade dos meus amigos de lá. Eu tenho amigos que se preocupam comigo, e eu tenho amigo que é surdo, sozinho, na família, e ele fala para mim, ele tem tristeza, e às vezes querem conversar, e eu converso também, né? E ajudo ele se desenvolver, eu ajudo. E também, lá no IFE, eu tenho muitos amigos ouvintes, como eu sou feliz por estudar lá, como eu sou feliz por aqueles meus amigos ouvintes que estão lá junto comigo, na sala também. E eu tenho também meus professores, eu agradeço muito aos meus professores do Instituto Federal, porque eles são muito pacientes, eles me ajudam. É difícil, o ensino é muito difícil, não é fácil as palavras, português, química, biologia, tem muita coisa difícil, mas tem muitas disciplinas difíceis, mas os professores sempre estão abertos, adaptando as coisas, me ajudando a entender, me dando clareza. E eu posso dizer que eu sou feliz. Hoje a escola está fechada, eu estou com muita saudade, aí como eu queria que voltasse para encontrar todos. Obrigado, Bruna. Muito obrigada por sua fala. Ok, Simone. É interessante, né, o que a Bruna falou. É uma experiência diferente. Gente, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer pelo Face. Eu olho aqui e faço a pergunta para ela. Só direcione. Se a pergunta é para a Cíntia, para a Bruna, vocês podem usar o chat do Facebook mesmo. E aí eu olho aqui e já passo a pergunta. Podem ficar à vontade. E pegando a deixa da Bruna, eu queria até comentar uma palestra que eu assisti de uma surda. Ela chama-se Sueli Ramalho. Essa surda, né, quando eu fui à palestra, ela tem uma situação bem atípica, né, que ela vem de uma família de 31 surdos, né, pai, mãe, irmãos, tios, avós, são todos surdos. E ela também é surda. E ela disse que para ela o diferente era ser ouvinte, que eu acho que é o que acontece na família da Bruna, né? Para ela é tão natural ser surda, utilizar a língua de sinais, que isso para ela vem, né, de uma forma bem natural. E a Sueli, ela fala que ela só entendeu que existia ouvinte quando ela tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, que ela estava brincando no parquinho, em frente à sua casa, junto com o irmão, e ela disse que tinha uma menininha, e ela brincou com a menininha, e quando ela volta para casa, ela chega para casa assustada e diz para a mãe: mãe, que dó, tem uma menininha que mora aqui do lado e ela é deficiente, ela não sabe falar, e eu acho que ela tem algum problema, porque ela não sabe falar e ela fica assim, ó. Porque para ela, a criança estava só mexendo a boca. Ela não sabia que a menina estava se comunicando através da fala, porque para ela a comunicação era em Libras. Essa era a língua dela, a língua que ela utilizava, a mãe utilizava, os pais utilizavam. Então, para ela, deficiente era o ouvinte. Inclusive, ela conta que quando ela começou a ir para a escola, ela não queria estudar no INES, né? Os surdos, eles tiveram uma fase difícil na educação, no início da educação dos surdos. Houve uma época em que era obrigatório falar, o oralismo, né? Era uma linha de educação em que a criança tinha que aprender a falar. E como isso acabou contagiando todo mundo, né? O mundo todo, o INES aqui no Brasil também assumiu essa proposta, né? E com isso, os surdos eram amarrava-se a mão dos surdos para que eles não fizessem sinais e eles eram obrigados a falar. Além disso, era uma escola em forma de internato, a criança ia e ficava lá, né? Ela ficava longe da família. E ela não queria, ela via assim, que as coleguinhas dela, deficientes, né, de acordo com ela, iam para a escola e voltavam para casa. Ela falou, não, eu vou estudar se eu for e voltar para casa. Aí o pai dela disse, então tudo bem, mas você vai ter que ir e vai ter que fingir que é deficiente.
E ela ia para a escola e tentava fingir que era deficiente. Então, ela ficava mexendo a boca. Ela falou que olhava para cima do nada, porque ela via que às vezes os ouvintes olhavam, né? Mas como ela não ouvia, ela olhava né, sem nenhum barulho aparente. E aí ela começou a ser motivo de chacota na escola, né? As crianças começaram a zombar dela. E aí ela chegou em casa e falou para a mãe. Aí a mãe disse assim, não, mas você não gosta de assistir cinema mudo? Ela falou, cinema, né, do Charlie Chaplin, que ela gostava muito. Ela falou assim, gosto. Mas por quê? Aí ela disse assim, porque me faz rir. Ela falou assim, quando você ri, como que você se sente? Ela falou assim, me sinto feliz. Eu falei, então se eles estão rindo, você está deixando seus coleguinhas felizes. Né? E aí, para ela, estava tudo resolvido. Né? E aí ela falou, então tá, eu estou deixando meus coleguinhas ouvirem, né, felizes. E essa surda, ela teve essa convivência também natural, né? E para ela, o natural era uma família surda. A língua de sinais, a língua natural dela, embora é uma surda oralizada, ela fala muito bem a língua portuguesa, ela fala mais de 20 línguas de sinais diferentes, porque a língua de sinais não é uma língua universal. Ela fala 3 línguas orais, né? Ela fala o português, ela fala o inglês, ela fala o espanhol. Então, e isso tudo vindo de uma família surda, né? Então, a gente vê assim, que cada um tem mesmo uma história de vida, né? É muito diferente. E outros surdos, né? Inclusive, um surdo mesmo que eu trabalhei, ele veio aprender língua de sinais com 6 anos na escola. E ele tinha mas muita dificuldade mesmo, né? De relacionamento com a família, com os pais, porque os pais ele não conseguia compreender o que os pais diziam, então ele chorava muito, ele fazia muita birra, e quando ele chegou na escola, ele tomava até remédio por causa disso. E quando ele começou a me ver na escola, ele também não sabia Libras, então ele não sabia português, não sabia Libras, e ele ficava perdido. Até que aos poucos ele foi aprendendo. O que me surpreendeu foi que quando numa palestra, né, eu pedi para ele falar um pouquinho sobre a experiência dele, ele foi falar, e um aluno perguntou para ele assim, como você aprendeu Libras? Porque nem eu tinha noção, né, de como ele via isso, né, como que ele tinha aprendido. E aí ele disse assim, quando eu cheguei na escola, eu chorava, porque eu não entendia nada que ninguém falava. E aí, eu só chorava e fazia muita birra. Depois, a Simone chegou. Mas a Simone fazia sinal muito rápido. E aí eu olhava ela e pensava, ela é louca. Ela deve ser louca. Porque eu chegava, eu interpretava as historinhas, interpretava para ele, né? Para ele ter contato com a língua de sinais, mesmo ele sem saber. Eu falei, deve ser louca. Aí depois ela foi me ensinando sinais, foi me ensinando um sinal, outro sinal, e eu fui aprendendo, e eu aprendi os sinais e nunca mais chorei. Ou seja, o problema todo dele estava onde? Na comunicação. Então a gente vê assim, a dificuldade mesmo, né? Nessa questão, a importância, né? Da comunicação. Eu estou olhando aqui no Face, parece que não tem nenhuma pergunta, né? Tem vários comentários, gente, muito elogios para a entrevista da Gisele. A Bruna quer falar um pouco. Certo. Eu agradeço a minha mãe aqui, eu agradeço muito o esforço e a luta que a minha mãe teve, tudo que ela fez para me dar uma vida feliz. Eu agradeço muito a minha mãe e a minha família, a vida que eu tenho. Eu agradeço a minha mãe e eu amo a minha família. Gente, essa experiência, né, da Bruna, essa fala que ela nos traz, eu sempre digo que... Você pode falar, Simone? Você pode usar? Você pode interpretar, Simone? Um momentinho. Um momentinho que a Simone vai interpretar o que eu estou falando, né? O que eu sempre menciono, eu sempre falo que a Bruna é também, para mim, um presente como intérprete.
forte, né? Essa vida que ela tem, essa força, essa vontade de estudar, vontade de entender, de não deixar passar nada, porque ela quer compreender mesmo, e essa relação que ela tem com a família dela também é algo muito importante, né? Eu gosto muito dessa área de relações familiares e fiz algumas pesquisas nessa área, né? E aprendi muito com a minha orientadora, doutora Lília, e doutora Vanessa, da UFSCar e doutora Lília da Unicamp, que sempre trabalhavam essas questões e mostravam que o aluno surdo, quando ele tem uma família que se envolve com ele, essa família que sabe, que conhece língua de sinais, que procura entender o surdo, este aluno tem um diferencial. Esse aluno tem um diferencial. E a língua de sinais, ela produz toda a diferença, né? O surdo tem aquela ancoragem nessa língua de sinais. Ele rompe com o silêncio que toma a vida dele, né? E é muito importante que essa criança não se sinta estrangeira em casa. O que acontece muito com os surdos é que eles são estrangeiros dentro da sua própria família. Eles não se sentem pertencentes àquele grupo. Então, eles ficam nessa confusão de identidade. Quem sou eu? Quem sou eu? E dentro desta família que trabalha a língua de sinais, ele tem um outro aporte. A língua de sinais dá a ele o quê? Este apoio de vida, essa definição, esta compreensão e esse se sentir sujeito, construindo sua própria história. E a Bruna passa muito isso. Ela é dona da sua própria história. Ela toma decisões, ela resolve suas questões, ela me ensina a trabalhar com Moodle, que eu não sabia, ela que me ajudou, que me orientou, e às vezes eu estou um pouco assim titubeando, e ela fala, não, isso daqui. E é uma pessoa assim, que transmite muita esperança e força também, para mim, enquanto intérprete de Libras, né? É um exemplo para todos nós. E o surdo, nós que trabalhamos como intérprete de Libras, nós vivemos isso. Nós sentimos essa diferença e nós sentimos esta marca que a língua de sinais deixa na criança surda quando ela tem este ambiente que favorece a sua compreensão de mundo, a sua construção de identidade e a sua vida enquanto pessoa. Muito obrigado por este momento aqui, Bruna, e muito obrigado, Cíntia, muito obrigado, Simone, também por estarmos aqui juntas participando deste evento que está sendo gracioso e que está sendo muito bom para nós compartilhar com todos. Ok? Você tem mais alguma coisa, Simone? Não, é só isso mesmo. Eu acredito que não tem nenhuma pergunta. E eu queria também elogiar você, Cíntia, pelo empenho, né? A gente vê assim que realmente ela tem se empenhado muito, para ela é tudo muito novo no Instituto Federal. Ela chegou e logo começou a pandemia, né? Nós chegamos, né, Cíntia? Que a gente chegou praticamente junto, porque eu comecei a trabalhar no Instituto e ela entrou como estudante. Então, foi um privilégio para mim já ter uma pessoa assim tão esforçada, com tanto desejo de aprender, tanta vontade, tanta força de vontade. Logo conheci a Bruna também, que achei uma pessoa maravilhosa, sociável, né? Foi lá se apresentar para mim com um sorriso no rosto. Então, vocês estão mesmo de parabéns. E eu tenho certeza que a experiência de vocês duas só enriqueceu hoje. Enriqueceu muito nessa roda de conversa, né? O filme foi só a base para esse início, para a gente conhecer um pouquinho melhor de vocês, saber um pouquinho, né, da história de vida e entender, né, essa alegria toda que vocês irradiam lá no Instituto Federal. Eu e a Gel, assim, temos o grande privilégio de trabalhar ali junto com vocês, né? E a gente agora gostaria de agradecer a presença de todos, né, nessa live, nessa roda de conversa. Realmente enriqueceu muito, todos nós. Muito obrigada a todos vocês, tá? Uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.